Boas-vindas, e você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de lógica de programação com Python. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Eu fico por aqui e tenha uma boa aula. A minha grande intenção aqui é fazer com que você, que nem lógica de programação tem, consiga aprender a lógica usando numa linguagem e, obviamente, no final, fazendo problemas, né? Resolvendo problemas de outras pessoas com o software. Tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Espero que você que está começando esse desafio tenha ali uma boa jornada e consiga aprender e fazer os exercícios que a gente vai passar aqui também. Então, agora, eu quero ver algumas outras pessoas aí que conseguiram e que não conseguiram. Não importa, tá? Se você terminou ou se você não terminou. Não importa. E não há nenhum problema quem terminou e quem não terminou, tá bom? Eu fiz isso aqui como primeiro exercício, um exercício inicial, para testar você. Não é só no que eu passei, mas testar sua resiliência, testar sua vontade em fazer, testar sua concentração. Então, tudo isso faz parte do treinamento. Tudo bem? Então, não leve a mal, mas isso faz parte do treinamento. Vou chamar uma pessoa aleatória aqui, dos que estão conectados comigo, tá bom? Volto a dizer, você não é obrigado a compartilhar nada, tá? Se você não quiser compartilhar, fala, professor, chama o próximo. E assim eu vou chamando o próximo, e assim sucessivamente, tá bom? Então, dos que estão aqui, eu vou chamar o Douglas. Douglas Barbati. Vamos lá, Douglas. Oi. Tudo Oi. bem? Muito Tudo. bem. Douglas, eu queria ver como é que você resolveu aí. Você quer compartilhar com a gente? Deixa eu compartilhar tudo. Boa, Douglas. Vamos lá. Então, vamos ver a resolução do Douglas aqui. Ó. Douglas compartilhou a tela dele com a gente. Então, olha só que interessante. Cadastro. Gostei já do que eu vi aqui, ó. O Douglas, ele já é um aluno que ele tem um pouquinho de experiência em outras linguagens de programação. Eu não sei em relação ao Python, tá? Mas ele já tem ali algumas outras linguagens, tá? E aí, o que o Douglas fez aqui? Ó? Ele começou a montar um sistema de acordo com o vício do que ele já fez. Tá? E isso é muito comum num comportamento de alguém que já conhece. Tá? Então, o que ele fez aqui? Ó? Um print de cadastro para ele mostrar na tela. Cadastro é algo que a pessoa está querendo fazer. Tá? E ele está falando, ó, digite o seu nome. Isso aqui é muito importante. Tá? Vai ter pessoas que vai criar um software e ele não vai orientar o usuário. Ele só vai colocar input, 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 input. Aí a pessoa tem que adivinhar aquilo que ela tem que digitar, saca? Ele fez um negócio muito legal, porque ele fez assim, um print falando, digite o seu nome. Aí a pessoa vai e digita o nome. Depois ele falou, digite o telefone. Eu vou te mandar um request aí, ô Douglas, aceita para mim, que aí eu vou conseguindo conduzir aqui também. Boa, Douglas, obrigado. Então, ó, um outro print, ó, digite o telefone. Aí, ó, ele capturou o telefone. Depois, ó, digite o endereço. Aí ele foi e capturou o endereço. Isso aqui, gente, se chama usabilidade. Existem cursos para isso, né? Curso chamado UX, tá bom? Ó, UX, User Experience, tá bom? Ou seja, quando você vai estudar sobre User Experience, ou seja, o X, você vai estudar o aspecto do comportamento do usuário. Se eu tivesse feito um software na qual eu só tivesse feito algo assim, ó, input, 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 ó, vamos supor, se ele não tivesse pensado em fazer os prints aqui, se ele tivesse feito somente os inputs das variáveis, que eu sei que alguém deve ter feito dessa forma, o que ia acontecer? Quando ele rodasse o programa dele, ó, vou rodar o programa dele, ia ficar assim, ó, opa, eu não salvei, deixa eu parar aqui, ó, vou salvar, e aí, ó, vou rodar aqui. Quando ele rodasse o programa dele, ia ficar assim. Que informação isso aqui dá para o usuário? Tá vendo? Que informação dá para o usuário? Não dá. Né? Então, não rola, eu não consigo ver informação nem nada, então você precisa orientar o seu usuário. Como compartilha a tela pelo YouTube? Não compartilha pelo YouTube, tá, André? Alex, na realidade. Para você mostrar o seu exercício, aqui quem está no YouTube,
tem que marcar a gente lá no Instagram, @torne-se-programador, ou marcar a gente no LinkedIn, danilo.aparecido.santos, tá? No YouTube não compartilha a tela. Quem compartilha a tela são os alunos que são assinantes aqui, que estão conectados ao vivo. Agora, seguidor, manda lá no Instagram que a gente olha para vocês e responde, tá bom? Então, ó, tá aqui, mostrando a informação na tela, né? Não, desse jeito, capturando, eu não ensino o usuário. Cara, ele não sabe se ele tem que digitar nome, ele não sabe se ele tem que digitar telefone, ele não sabe que ele tem que digitar nada. Então, cuidado. É um exercício simples, gente. Eu só ensinei para vocês mostrar, ler e variável. E a gente está construindo um programa com isso, só com isso. Só que é importante, você que é um programador, saber construir algo que vai ensinar o seu usuário a fazer aquilo que você precisa. Então, você vai induzir o usuário a fazer algo. Se você não pensar assim, um exercício que é simples como esse, você não tira uma boa experiência, tá? Então, vamos lá. Muito bem. Então, o Douglas aqui, ó, começou fazendo já um negócio bem bacana, que é orientando o usuário, né, com os comandos que ele aprendeu. Então, ó, print, mostrou na tela, input, capturou. Print, mostrou na tela, input, capturou. Print, mostrou na tela, input, capturou. Tá bom? Perfeito. Ó. Aqui ele fez certinho. Tá bom? E aí aqui ele mostrou as informações. Tá bom? Vamos ver. Ele cumpriu o requisito? Vou rodar. Ó, mostrou o cadastro. Vou digitar aqui o Danilo. Vou digitar aqui o telefone. Vou digitar o endereço. Rua Teste. E ele mostrou aqui na tela. Ok? Funcionou. Deu certo. Porém, eu, como cliente do Douglas, vou simular como se eu fosse um cliente. Bom? Quando você faz um software desse jeito para um cliente, sabe o que o cliente vai falar para você? O Douglas não é uma crítica ao seu software, tá bom? Entenda isso. Eu estou só dando um exemplo aqui para o pessoal. Não é uma crítica ao seu software, não. Tá? E todos vocês, tá, turma? Não tenham receio de compartilhar tela comigo e nem nada, porque eu vou usar os exemplos de vocês para ensinar lições. Tudo bem? Então, não é nada pessoal mesmo, é mais para ensinar lições para todo mundo. Tá bom? Então, eu, como cliente aqui, da pessoa que fez esse software, sabe o que ia acontecer no comportamento do cliente? Ia acontecer isso aqui. Ó. O cliente ia falar assim, tá errado. Aí você fala assim, mas como assim tá errado? Eu testei aqui, tá funcionando. Mas o cliente ia falar, não, tá errado. Não foi isso aí que eu pedi. Tá tudo errado, não tá funcionando nada. Aí sabe o que acontece? No momento que a pessoa fala isso para você, já sobe o sangue, sabe? Sua cabeça já começa a ficar vermelha. Fala, como assim tá errado? Tô testando aqui, tá tudo funcionando. Esse cara tá maluco? Tá funcionando, né? Mas o seu cliente ele vai falar assim para você, tá errado. E você fala, caramba, mas eu fiz aqui, tá funcionando, vamos testar aqui. Ele vai falar, tá errado. Aí quando você chama ele fala assim, não, cara, é que eu não queria que mostrasse assim. Eu queria que mostrasse, né, daquela forma que eu falei, mostrasse com os dados específicos, bonitinho na tela. Eu não queria que mostrasse desse jeito aqui. Então, na tua cabeça como programador, você fez a coisa certa. Está ok. Mas, para o cliente final, ele está pouco importando se você fez certo via código. Código por si só, código por código, não resolve o problema humano. Tá bom? Então, uma coisa super importante que vocês precisam entender é que o código foi feito para resolver um problema humano. Até um código extremamente simples como esse. Tá? Extremamente simples como esse. Douglas, cara, muito obrigado por compartilhar e dar esse exemplo. Ensinou um monte de lição aqui para a gente, tá bom? Valeu? Obrigado aí pelo compartilhamento. E, turma, vocês ajudam a fazer esse treinamento. Todos vocês que estão aqui conectados, dando exemplo aqui, todos vocês alunos. Então, não tenha receio em compartilhar a tela, porque isso vai enriquecer o nosso treinamento. Fechou? Então, olha só. O que o cliente pediu para vocês? Para mostrar desta forma, nesse formato aqui, ó, exemplo de formatação. Se o cliente pediu isso, você tem que entregar isso, ok? Ele pediu isso, e você tem que entregar isso, tá bom? Lembrem-se dessa informação que eu estou falando para vocês agora, no começo. Quando vocês estiverem no dia a dia, lá no time Scrum, o PO vai pedir uma coisa para vocês. E vocês, se não resolver da forma como o PO pediu, vocês estarão falhando nas histórias, tá bom? Então, volto a dizer,
eu não ensinei nada ainda de Python. E vocês já foram construindo um software. E se vocês não pensarem da forma como deve ser pensada, as coisas não vão fluir, tá bom? Então, agora eu vou mostrar como que eu resolvo esse exercício, tá? Justamente usando aqui as coisas que o Douglas fez, eu vou usar exatamente aqui também, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar para o meu usuário aquilo que eu quero que ele faça, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um print e vou colocar, ó, eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo ao sistema de cadastro. Tá bom? Ó, coloquei aqui. E aí eu vou mandar um outro print falando, ó, digite o nome, na verdade é o seu nome, ok? Vou colocar aqui também, digite, quais são as três informações? Telefone. Digite o seu telefone. E aqui eu vou colocar, digite o seu endereço, tá? Eu vou formatar aqui o endereço, e aí aqui eu vou capturar o nome. Qual é o tipo de variável? O que eu quero capturar? Não é o nome? Então, variável nome. E vou capturar através do input. Tá bom? Input. Ok? Eu vou capturar agora o telefone. Então, ó, telefone, e vou fazer o input. E vou capturar agora o endereço. Então, endereço e input. Beleza. Agora que eu capturei as minhas informações, eu quero mostrar. O que o cliente pediu para eu mostrar, turma? Isso aqui. Então, eu vou copiar exatamente o que o cliente me pediu e vou colocar aqui. E agora eu vou organizar os meus prints. Ó, print, 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 print. Ok? Fechei, fechei o print. Ó, organizei aqui. Lembra que eu ensinei para vocês a concatenação? Então, eu vou pegar tudo que está aqui. Ó, no meu Visual Studio Code, se eu seleciono as informações e aperto Ctrl D, se você estiver no Mac, é Command D, tá? Então, eu vou fazer isso, ó. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ó. Eu consigo apagar em lote. E consigo fazer as coisas em lote também, tá bom? É que nesses dois aqui tinha um X e um X a mais. Então, apaguei em lote, tá bom? Então, mais uma liçãozinha aí. Aí aqui, eu vou colocar mais e a variável nome, tá? Aqui eu vou colocar mais e a variável telefone. E aqui eu vou colocar mais e a variável endereço. Gente, volto a dizer, existem várias formas de chegar nesse resultado, tá? Várias. Eu posso usar o input de uma forma diferente, eu posso usar o print de uma forma diferente, eu posso capturar de uma forma diferente. E a gente vai chegar lá, tá bom? Então, vamos respeitar para quem está começando agora, tá? Então, usando somente o que foi ensinado, eu fiz esse exercício, tá bom? Então, está aqui. Vou salvar. Vamos lá, eu pensei na usabilidade? Pensei, mandei buscar, mandei digitar tudo o que eu precisava, e aí agora eu vou mostrar na tela o que eu preciso, tá? Beleza. Vou rodar aqui para fazer o meu primeiro teste. Ainda não é a minha entrega, mas é o meu primeiro teste. Rodando. Digite algo na tela. Opa, ainda tem coisa errada, estou usando o exercício antigo. Eu quero o exercício 1, né? Então, exercício 1. Rodei. Ó, bem-vindo ao sistema de cadastro. Digite o seu nome. Danilo. Digite o seu telefone. Digitei aqui o telefone. Digite o endereço. Boa, teste. Então, olha lá. Programa de informação de dados, né? Ó, e ele mostrou aqui exatamente. Está mostrando exatamente o que o cliente queria? Está. Então, o cliente ele quer ver isso aqui. Se o cliente quer ver isso aqui, você entregou isso aqui. Tá bom? Lembre-se, código por si só não resolve nada. Código foi feito para resolver um problema humano. Está aí um problema humano no exercício, está aí uma entrega de um problema humano. Existem outras formas que vocês podem fazer para limpar o terminal e etc. Existem. Existe um comando aqui, clear, que vocês podem utilizar. Ó, no próprio sistema operacional, se você digitar aqui, ó, clear, você limpa. Então, você pode utilizar aqui comandos dessa forma para você limpar a sua tela também, tá? Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Vou usar um clear. Clear Python
console. Tá vendo? Olha o que eu estou fazendo. Clear Python console. Por que eu estou procurando dessa forma, tá? Presta atenção no meu comportamento, tá? No meu comportamento. Se eu estou no meu terminal e eu digito algo, ó, e o meu terminal vai ficando ocupado, cheio de informação, se eu quero limpar os dados do meu terminal, se eu colocar aqui, ó, clear, ele limpa o meu terminal. Então, o que eu quero fazer é, eu vou capturar essas informações e vou mostrar isso na tela. Só que eu quero mostrar só isso na tela, que foi só isso que o meu cliente me pediu. Então, eu posso usar o clear, para eu limpar os dados no terminal. Lembrando que a arquitetura que eu estou utilizando aqui é a console, tá? Então, eu vou usar o terminal, tá bom? Perguntaram aqui como é que faz para ter acesso a todos os desafios, tá? Para ter acesso a todos os desafios, vocês podem comprar qualquer plano do cursos.programador.com.br. Mandei aí para vocês, tá bom? Para quem já é aluno, né, e não comprou o treinamento isolado, que não é o vitalício, né? Se você pegou lá da Hotmart, você vai ter esse treinamento somente vitalício, né? Você só tem esse treinamento. Agora, para ter acesso a todos os outros, a assinatura é anual e fica lá no curso História do Programador, tá bom? Legal. Então, ó, vou pesquisar aqui como Clear Python console, tá? Não estou usando console. Console é o terminal, tanto faz, tá bom? Ó, vou pesquisar isso. Mais importante, turma, do que vocês decorar comando é saber pesquisar. Mais importante do que decorar comando é saber pesquisar, tá? Eu estou pesquisando Clear Python console. Ó, How to Clear Interpreted Console, tá? Vou clicar aqui para a gente ver. Então, a pessoa está tentando fazer, ó, uma espécie de clear, né? Igual coloca lá no terminal, no Linux. Ó. É exatamente o que eu quero. Vou baixar aqui, ó, e aí ó, tem uma funçãozinha chamada clear que a gente pode utilizar importando o System OS, tá? Ok? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou importar o OS lá no início do meu programa, tá? Então, agora eu estou mostrando uma funçãozinha nova, bom, coisa nova. E aí eu vou fazer aqui, ó, um clear. Porque eu importei esse OS, agora eu tenho, então, a possibilidade de usar o System Clear, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, System OS, que é o item que eu importei, ponto System, aqui eu consigo rodar qualquer comando no meu terminal. E eu vou digitar Clear, tá bom? Eu poderia colocar aqui o comando ls que funcionava, eu poderia colocar o comando cd, alguma coisa que funcionava. Eu vou usar o clear, tá bom? Para ele limpar o meu terminal. Vamos ver o efeito? Vou rodar o programa de novo. Ó. Python. E vou colocar o nome do meu comando, que é o exercício. Ó. Aí eu vou colocar aqui Danilo, telefone e o endereço. Boa, teste. Viu só que interessante? Ele fez o clear e mostrou somente o que eu queria. Ok? Entenderam aí, turma? Entenderam? Então, vocês, quando vão fazer um exercício, por mais simples que seja, vocês precisam pensar na usabilidade, né, do que a gente está fazendo. Tudo bem? Turma, eu vou criar aqui, ó, um ponto git ignore, ok? Vou colocar aqui os meus arquivos asterisco.pen, vou colocar aqui o senha underline Windows, para que eu possa não versionar isso daqui. Vou fazer mais uma outra coisinha aqui. Git ignore IO. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ignorar alguns itens aqui do meu computador. macOS, Linux, Windows e Python. Ok? Vou gerar aqui esse git ignore e vou colocar aqui, ó, esse conteúdo. Bom? Por que eu estou fazendo esse git ignore? Porque eu quero versionar esse código e mandar para vocês. Tudo que eu vou fazer de Python vai ficar nessa pasta. E assim vocês vão poder pegar esses códigos aqui diretamente no meu GitHub. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui um git init, git add espaço ponto. Vou ver uma coisa aqui. Git status. Ok? São esses dois mesmo. Git add espaço ponto. Git commit -m. Iniciando desafio de lógica
em Python. Git push. Eu não vou fazer o push aqui agora, tem que criar o repositório, tá? Então, vou ir lá no meu GitHub. Vou criar um repositório, tá? Turma que é nova, isso aqui é somente uma forma de eu armazenar o meu código na internet, tá? Desafio lógica Python. Aqui eu vou colocar tudo que eu estou fazendo com vocês, tá bom? Vou criar esse repositório. Vai ser um repositório público. Vou fazer o push desse repositório lá no Git. E aí agora todos vocês têm acesso aqui ao que eu fiz hoje e todos os outros que eu vou fazer. Bom, então, está aí. Mandei para vocês. O meu item está tudo versionado aqui no Git. Bom, fiquem tranquilos, fiquem à vontade para poder pegar esse código aqui que eu fiz para vocês. Detalhe, eu versionei aqui dentro da pasta códigos, né? Acabei viajando aqui, eu vacilei isso aqui. Eu vou ver para cá, aí eu vou colocar tudo dentro dessa pasta códigos. Vou colocar aqui o commit binário. Commit binário. Muito bem. Então, mandei aqui todos os dados para o meu Git, tá bom? E aí, vocês têm ali o software versionadinho aqui. Toda vez que vocês quiserem, vocês podem baixar para cá.